Pois então, a mitologia dos vampiros e suas histórias é algo que ganhou muita força na literatura após o grande lançamento do livro que fez com que a história dessas criaturas ganhasse uma análise mais profunda de seus simbolismos. Obviamente que estou falando de Drácula de Bram Stoker. É importante de se falar que antes mesmo do autor criar tal obra, já existia escritos sobre os vampiros. Lilith da mitologia cristã e Lâmia da mitologia grega são descritas como as primeiras criaturas vampirescas de suas histórias. E dentro da literatura podemos citar nomes e obras como Der Vampir, de Henrik August Ossenfelder, poema escrito descrevendo a ótica de um vampiro ao invadir o quarto de uma jovem garota. Carmilla, a vampira de Karnstein, de Sheridan Le Fanu, nos traz uma história narrada em retrospecto pela jovem Laura, que recorda os misteriosos acontecimentos passados quando a bela e sedutora Carmilla entrou em sua vida. A Noiva do Corinto, de Johann Wolfgang von Goethe, que além de ser um poema de horror gótico com elementos vampirescos, também é um dos pioneiros em descrever a figura da mulher fatal e da sensualidade na literatura vampírica, em que o predador fascina a vítima e a sedução acaba levando à morte, onde também se aprofunda em aspectos de sedução, sexualidade, profanação ao cristianismo e ao horror. A partir disso, muitas outras histórias e poemas foram criados e aparecendo dentro da cultura literária até chegarmos no final do século XIX e Bram Stoker criar a obra que seria o que viria a definir literalmente a mitologia do vampirismo como Drácula, se utilizando de aspectos que haviam aparecido em obras anteriores, além de dar vida à criatura mais importante do folclore vampiresco, e desenvolvendo outros aspectos que viriam a fazer parte de sua persona e que tangiam com a época em que tais fatos da realidade histórica, com o passar do tempo, vieram a fazer parte do que lhe deu a vida e se é utilizado até os dias de hoje como referência para a criação de histórias que se relacionam com a origem dos vampiros. A sede de sangue, a aversão a objetos religiosos, sua fraqueza ao alho, à prata e ao raio do sol, além também de ter que repousar em sua terra natal e dentro de um caixão, que não necessariamente precisa ser um caixão, mas sim em um recipiente de seu tamanho, contendo a terra da sua cidade natal, suas habilidades de manipulação e persuasão e outros aspectos mais que também vieram a ganhar vida nos escritos dos autores que tenho como referência nesse tipo de assunto e recomendo fortemente vocês conhecerem, que é Anne Rice e um dos escritores mais importantes no nosso país sobre esse assunto, André Bianco. Mas nesse vídeo não iremos falar de livros e sim de outros tipos de obras literárias que ganharam vida dentro do tema vampirismo, onde quero indicar aqui 9 quadrinhos sobre vampiros e temas relacionados que vocês precisam conhecer para ontem. Aliás, esse vídeo é uma iniciativa de apoio do canal em comemoração à segunda meta atingida, que é a de 1000 inscritos. E claro, já quero estar agradecendo ao seu apoio e se você chegou por aqui através desse vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Alberto e posto vídeos semanalmente por aqui sobre os mais diversos assuntos da cultura e da arte em geral. E com isso eu quero anunciar que a partir de agora estarei disponibilizando links de produtos com descontos para vocês aqui na descrição. Produtos esses relacionados ao assunto do vídeo com itens de literatura, música, audiovisual e tudo mais. As obras anunciadas e indicadas terão links com desconto na descrição que me ajudarão a ganhar um percentual de valor da compra para podermos investir mais em assuntos e conteúdos por aqui. Isso é uma maneira de você também estar introduzindo produtos importantes em sua cultura e conhecimento e também de estar me ajudando de uma forma indireta. Mas antes de proteger o pescoço, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, pois é de graça, você não paga imposto por isso e também vai estar me dando uma força para crescer por aqui de forma orgânica e independente e também a trazer conteúdos cada vez mais legais para vocês e me ajudando a espalhar a palavra, obviamente. E claro, me sigam também nos meus perfis do Instagram. Link aí no bolso! Direto e sem firula, vamos começar indicando uma obra que é inspirada especificamente nos conceitos do que se deu origem ao maior vampiro de todos os tempos. Vlad Drácula, desenhada por Esteban Maroto e com roteiro de Roy Thomas, nos traz a história do nascimento e surgimento da lenda de Vlad Tepes III, Vlad o Empalador, Vlad Drácula e todos os conceitos de origem que focam na história biográfica, entre aspas, de como Vlad Tepes III assumiu o posto de seu pai Vlad Dracul. Sim, Vlad II foi quem recebeu a alcunha de Dracul, que significa dragão, onde posteriormente Vlad III recebeu a alcunha de Drácula, ou seja, filho do dragão.
E sim, essa história não é sobre o Drácula de Bram Stoker, indo diretamente na relação histórica de Vlad Tepes III, onde essa obra explora não só o horror e o terror causado pelo mesmo, mas também aprofundando o seu drama e sua melancolia que o leva a se tornar a criatura que carrega a maldição que o torna o ser mais aterrorizante de todos os tempos. Obra lançada por aqui pela editora Pipoque Nanquim. Passando agora para uma história sobre o Drácula. Temos Drácula, escrito e desenhado por Alberto Breccia, lançado pela editora Comic Zone. Drácula, Dracul, Vlad, nos traz 5 histórias curtas e sem diálogo de forma a satirizar determinadas situações com o personagem de Bram Stoker. E aqui temos algo que vai além do que se espera de uma história sobre o personagem, pois os seus dias de glória se foram e deram lugar a outros vilões, muito mais perigosos do que ele. O governo corrupto. Este que está aterrorizando a cidade como nenhuma outra criatura jamais fez. A obra originalmente criada em 84 e 85 é uma denúncia forte e contundente do regime militar que literalmente sangrou a Argentina, onde além de trazer o terror espalhado por tal regime da época, se debruça nas referências literárias que também exploram temas semelhantes com o próprio Drácula, Eu Sou a Lenda e O Corvo de Edgar Allan Poe. Trata-se também da mais importante obra em cores desse mestre do preto e branco, pois essa é a sua primeira obra em cores do autor, que demonstra ter domínio também nas cores, além de apenas no monocromático. Uma obra rica em conteúdo com uma visão singular dos últimos dias de vida dessa criatura que expressa sua percepção de um mundo que sangra nos olhos em forma de lágrimas. Passando agora para uma obra japonesa, sim, um mangá. Happiness, obra escrita e desenhada por Shuzo Oshimi, é uma obra completa em 10 volumes publicada por aqui pela editora New Pop, que vai contar a história de Makoto, que é um jovem estudante que sofre bullying na escola, onde em uma noite ele acaba sendo atacado por uma menina que é vampira, onde a mesma, antes de matá-lo, lhe dá a opção de escolha, se ele quer morrer ou continuar vivo como ela, onde o garoto acaba optando em ficar vivo como uma atitude de desespero. E com isso, os seus sentidos e sensibilidade ficam mais aguçados, como a sua detecção de cheiro de sangue, sua sede, que não é de água, além da sua sensibilidade à luz e a sua nova vida, entre aspas, não é algo que ele possa fingir que não existe. Obviamente, onde se vê forçado a encarar quem é e como lidar com os seus desejos. Essa é uma obra que, apesar de ter 10 volumes, foi uma história que li bem rápido, pois além de tudo que se desenvolve direto e reto dentro do roteiro, a história consegue dar conta de amarrar os principais pontos que dão origem e sentido à história, além de desenvolver arcos com o futuro antagonista da obra, com saltos temporais e tudo mais. Esse título indiretamente pode remeter referências a obras como A Entrevista com o Vampiro de Anne Rice e também ao filme sueco Deixa Ela Entrar. Não é uma obra que inventa a roda, mas traz visões e aspectos diferentes do que se encontra em obras mais convencionais desse gênero. E que é uma cereja do bolo, isso vai ser uma surpresa muito diferente daquilo que você já encontrou em outras obras. Voltando aos quadrinhos, eu quero indicar também a obra Love Kills, escrita e desenhada pelo brasileiro Danilo Beirute. Lançada por aqui pela editora Darkside, teremos a narrativa de envolvimento entre Marcos e Helena. Ele, um cozinheiro de um barzinho noturno, e ela, uma misteriosa vampira que busca fugir de outros vampiros. E esse envolvimento entre ambos, que vai se estreitando com o passar da história, é a linha principal de enredo narrativo, além de trabalhar e desenvolver o instinto de sobrevivência da personagem, casando com toda a situação entre ela e o Marcos, que nos brinda com referências de Drácula, Nosferatu e uma pitada de ação que nos buscam elucidar filmes do mesmo tema como Os Garotos Perdidos, Blade e, claro, Anjos da Noite. E obviamente com desenhos do autor que se referem bem às cenas de ação em uma história que se passa durante a noite, com ótimos trabalhos de sombra, o que só comprova a habilidade do autor não só na escrita, mas também no lápis e papel. Indo agora para uma das minhas histórias desse gênero que eu mais gosto por ser um compilado completo entre arte e roteiro e uma obra que busca mais a reflexão do que a ler, quero trazer a obra Blood, uma história de sangue, escrita por J.M. DeMatteis, que é autor nada mais nada menos que A Última Caçada de Craven e o belíssimo Moonshadow, e desenhada por Kent Williams. Nessa obra conheceremos um personagem que é encontrado em um cesto ainda bebê e levado para um monastério.
Lá ele cresce e se desenvolve até a sua fase adulta, onde passa por todos os ensinamentos até essa fase de sua vida, onde acaba descobrindo que tudo o que lhe foi ensinado, na verdade foi apenas ensinamentos do seu próprio mentor, o que acaba lhe causando uma revolta enorme. Além de se auto-questionar sobre a sua crença, onde acaba abandonando a sua vida atual e segue em busca de maiores respostas para sanar as suas dúvidas, até se deparar com uma tribo de vampiros. A partir daqui eu não entrarei em maiores detalhes, pois não quero estragar a sua experiência, que para mim foi uma das melhores obras que soube casar o tema vampirismo e filosofia existencial de uma forma que até hoje não vi acontecer em uma obra. Pois mesmo depois de você terminar de ler, a história vai fazer você pensar em muitos pontos pessoais sobre o mundo em que vivemos, a maneira como somos domesticados no mundo e o efeito que isso pode causar e no modo que pensamos sobre as coisas, baseadas nesse método de pensar. É uma obra que precisa voltar para o catálogo da editora, pois obras como essa precisam ser mais divulgadas e ter mais espaço na estante dos leitores que buscam algo refinado e que vai além do impacto violento e de certas atitudes. Literalmente um petardo. Merece um vídeo, né? Voltando aos mangás e ainda dentro do catálogo da editora Pipoca e Nanquim, quero indicar a obra Vampiros, escrita e desenhada por um dos mangakas mais importantes da história, que é Osamu Tezuka. Nessa obra, conhecemos o Topei, que é alguém que mora em uma vila de metamorfos conhecido como vampiros, e ele também tem essa habilidade, porém se transforma em lobo. Então ele acaba fugindo dessa vila e vai para a cidade, pois o seu maior sonho é trabalhar no estúdio de Osamu Tezuka. Mas o mesmo também está sendo atormentado por Rocky, personagem esse que tem planos de dominar o mundo. É importante de se ressaltar que essa obra passou, por assim dizer, por uma certa restrição de idade que o autor teve na época de sua publicação. Bem por conta de temas mais adultos relacionados à violência, onde 10 anos mais tarde consegue desenvolver melhor em outra obra que também já está disponível por aqui pela mesma editora, que se chama Mu, ou no sentido direto, MW, onde de certo modo tanto vampiros como MW acontecem no mesmo universo, entre aspas, por assim dizer. Sim, eu farei um vídeo trazendo essas explicações mais ponderadas para vocês em breve. Além do mais, o título em si, apesar de ser vampiros, não foca muito nas criaturas em si, pois os personagens aqui que têm maior destaque, mesmo que ainda tenham vampiros na história, são os lobos. Ai, Chaves, mas por que essa coisa no título, se não tem nada a ver? Só lendo para saber, pois esse é um dos pontos mais importantes e que dá mais sentido e significado para a história como um todo. E agora, mantendo o clima mais leve e de certa forma, vou indicar a obra Mordida de Sarah Anderson, lançada por aqui pela editora Companhia das Letras no selo Seguinte. Aqui conhecemos um casal muito peculiar, pois Elsie é uma vampira com mais de 300 anos e Jimmy é um lobisomem, onde eles se conhecem em uma determinada noite e acabam se apaixonando. A história vai desenvolver as suas diferenças e semelhanças e como eles aprendem a conviver com isso. Com muita dose de humor tragicômico e um desenho simples e delicado, teremos inúmeras vivências que buscam explorar nesse meio de convivência a adaptação às diferenças que aprendemos a amar nas outras pessoas, onde isso se torna o charme da obra toda. Eu realmente fui com muito preconceito ler essa obra e adorei o resultado. Bem pelo fato de eu ter certa aversão a obras românticas, mas aqui tem algo que foi bem de encontro com a diferença daquilo que eu esperava que fosse. Me surpreendeu bastante de forma positiva e que vai cair bem até mesmo para os leitores mais puristas desse assunto. Uma aula de pequenos detalhes e simplicidade que vai te deixar feliz. Mas chega de amorzinho, porque eu tô afim de sangue, tripas e gente esquartejada pra todo lado. Calma, cocada. Vamos falar então de 30 Dias de Noite, escrita por Steve Niles e desenhada por Ben Temple-Smith, lançada por aqui pela editora Darkside. Na trama, somos transportados para Barrow, no extremo norte do Alasca, onde existe um fenômeno climático que causa uma escuridão de 30 dias seguidos por conta do frio extremo. E um grupo de vampiros invadem essa região e fazem uma carnificina da forma mais visceral e violenta possível para saciar a sua sede de sangue. Essa HQ trabalha um vampiro muito mais selvagem e violento da forma mais nua e crua possível, pois aqui não existe escape para ninguém. Homem, mulher, criança, idoso, tudo é carne, tudo é sangue. E a dupla de protagonistas, Eben e Stella, precisam unir forças não só para sobreviver, mas também para ajudar os moradores dessa pacata cidade.
A obra lançada por aqui compila 3 volumes no universo com os títulos 30 Dias de Noite, Dias Sombrios e Retorno a Barrow, onde a primeira parte, 30 Dias de Noite, ganhou uma adaptação em live action em 2009, sendo bem fiel ao que se trata da história principal e todo o conceito da obra, pois até mesmo a preparação dos vampiros para atacar a cidade até chegar a hora do abate é algo muito interessante em como eles tinham noção do caos que estavam dispostos a causar. Isso aqui é literalmente para quem gosta de ver e pensar que pimenta dos outros é refresco, ainda mais nesse frio. Até o momento a obra se encontra esgotada, mas acredito que a editora pense melhor em trazer logo de volta essa obra, porque realmente merece. E finalizando as dicas de quadrinhos, quero fechar com um dos mangás mais conceituais e diferentes desse assunto, que é Hellsing. Escrita e desenhada por Kota Hirato, lançada pela editora JBC, completo em 10 volumes com 2 adaptações em anime e mais um monte de outras ovas e curtas em geral, o mangá Hellsing conta sobre a Associação Hellsing, que está centrada na Ordem Real dos Cavaleiros Protestantes, fundada e liderada originalmente por Abraham Van Helsing e futuramente liderada por Integra Hellsing, que conta com o apoio do vampiro Alucard, também conhecido como Filho do Drácula, e também a policial Ceras Victoria, que acabou sendo transformada em vampira em sua primeira missão, porém por sua própria escolha. Mas ela é uma vampira que se abstém de beber sangue, o que acaba limitando suas habilidades vampirescas. A Associação Hellsing é especializada no combate contra outros vampiros, ghouls e criaturas sobrenaturais em geral, além de trazer vilões muito marcantes como o inescrupuloso Montana Max, que é um dos meus vilões favoritos do anime. As adaptações em animação são meio que uma bagunça, mas recomendo assistir Hellsing Ultimate, que é a obra mais próxima e fiel, por assim dizer, do que o mangá trabalha. E se você chegou até aqui e acompanhou cada uma das dicas que te passei, resolvi deixar um extra aqui para vocês que não é nem quadrinho e nem mangá, mas sim um livro e dos bons, que é O Grande Livro dos Vampiros, uma coletânea de contos selecionados pelo autor inglês Stephen Jones, e aqui encontramos obras das mais diferenciadas autoras renomadas do horror e do terror, com nomes como Anne Rice, Ingrid Pitt, Louise Cooper, Tina Rath, Angela Slater e por aí vai. Além também de ser uma ótima dica para quem quer começar a explorar esse universo vampiresco e de medo, com uma obra bem diversificada e com uma seleção muito bem refinada de alguém que é especialista nesse assunto. Mas e você? Já leu alguma dessas obras citadas por aqui? Deixa nos comentários a sua opinião e se já conhecia algum desses títulos, sem dar spoilers, obviamente, e também deixem as suas dicas de outras obras sobre vampiros que não foram citadas por aqui. Falem sobre outros assuntos, o que quiserem, mas sempre com educação. E lembrando, pessoal, que o que eu achar disponível na Amazon, eu deixarei os links na descrição para vocês estarem adquirindo as obras e me apoiando dessa maneira também. E vou deixar mais 2 vídeos de dicas aqui e também esse outro que o canal está sugerindo a vocês. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Vejo vocês na próxima. Beijo bela, abraço fera e tchau. Isso aqui é um spoiler, tá?